O diabo escolheu a nossa comunidade para manifestar a sua maldade. O diabo está aqui, atrás de uma árvore, uma curva de estrada. E o que é que ele faz para demonstrar a sua força? Ele mata. Ainda bem que vocês chegaram, viu? A gente não sabia mais o que fazer. Você não tem que prender, nós tem que matar. Nunca vi ninguém matar desse jeito, sargento. Não tem explicação. É o demo que tá tentando eles. A comunidade está falando em vingança. As pessoas estão abandonando suas casas. Aqui o povo não perdoa. O cara tá armado, hein? Tem nada aqui pra você. Não voltei porque eu quis. Tô esperando você. Desaparece. Não encontraram ainda? Selvageria tomou conta desse lugar. Não tem mais tempo, sargento. A imprensa tá pedindo sua cabeça. Você devia caçar aqueles neguinhos. Responde, porra! O que eu preciso fazer é acabar de uma vez com esses assassinos, isso sim. Da justiça divina, ninguém foge.
Valeu, velho. Alô, garoto, vai lá. Ele é joia, fala, ele é joia. Nossa, eu amo ele, gente. É muito bom trabalhar com ele. Desliga a câmera. Fala, meu filho. Ai. Viu? A rasteira que o senhor ia me dar? As pessoas desse aqui. Eu? Não sei quantos anos eu vou durar mais, mas vai ficar como recordação para minha família, para meus filhos e para meus netos. Eu estou muito feliz por isso. Ótimo. Eita, curioso. Atenção, roda som. Só rodou. Pô, ela tem que ter uma pressão danada pra jogar o ferrolho atrás, alimentar e jogar o outro. Vamos, Diego, vem. O que tu acha? Vai ter um bolão. Muito boa. Vai vir o cara do trânsito aí, tá? É uma galera aqui que eu não posso reclamar, porque assim, pessoal humilde, pessoal que te cumprimenta, pessoal que se interessa em conversar com você e sem te conhecer, a pessoa abre a porta para você entrar. Aê! O chapéu! Olha lá, o chapéu, hein? Pegou isso, foi. Podem ficar esse meu rabinho aguardado. Foi nota 10, espero que tenham outras oportunidades, outras produções como essa. Esse evento foi muito bom para a região.
diria que é um investimento que eles não fazem porque ainda não conhecem certamente, porque você consegue dedicar o dinheiro a uma coisa que vai não só acrescentar ao teu lugar, como também vai te fazer passear por lugares diferentes, né? Se o investidor coloca o dinheiro ali no cinema e naquele local, o local vai ter um retorno imediato e o investidor vai conseguir achar novos meios de divulgação. E é claro que a gente tem as leis de incentivos, que você incentiva aqui, né, você dá um dinheiro aqui, você deixa de dar ali, mas esse não pode ser o único propósito, né? Você tem que entender que ao invés de você estar dando a grana ali, você está sublocando ela para um investimento de uma coisa que é para o local, que é para a empresa, que é para as pessoas que estão ali. Então eu acho que o conselho seria um experimento, né? Entre nesse investimento de trazer coisas para o local de vocês, né? Invistam numa coisa que vai... É como se fosse assim, se você investe para trazer um filme para ali, esse filme vai trazer uma mídia espontânea para aquele local, vai aquecer o mercado daquele local e automaticamente, seja qual for o teu negócio ali, ele também vai aquecer. Então é uma besteira não investir nesse tipo de... Eu frequento a região dos Três Picos há mais de 20 anos. E realmente é um lugar mágico, né? A formação das montanhas, aquela altitude, o frio que faz, em pleno verão faz 18 graus, 20 graus. Então você está numa região meio sagrada, parece que é uma coisa meio mítica. Eu acho que a cooperação, né? A ajuda do Polo, né? A participação do Polo de Friburgo foi muito importante, né? No quesito de estratégia, de conseguir licenças, de ajudar a produção do filme a abrigar. Foram mais de 100 pessoas que saíram do Rio de Janeiro e migraram para esse lugar ermo, com pouquíssimas pousadas. Eu acho que a participação do Polo foi muito importante. Abriu caminhos, conseguimos as autorizações muito rapidamente, além de infraestrutura, além do apoio com a prefeitura. Eu acho que o Polo de Cinema ajuda muito as produções que queiram no futuro ali utilizar dessa alocação. Eu acho que se o município se organizar, né, em termos fiscais, para você fazer atrativos para as produtoras, né, contratarem pessoas locais e utilizarem toda a infraestrutura, e se tiver um desconto, se o município criar instrumentos e leis que abonem certos impostos para essas produtoras, vai ser um atrativo muito grande. Existem lugares no Brasil, não existe nenhum lugar. Existe na Califórnia, no Canadá, no Texas, nos Estados Unidos, né? Existem incentivos fiscais que abatem esses impostos em alguns gastos específicos e torna atraente para que produtoras queiram desenvolver. Se torna mais barato o valor do filme. Então, eu acho que se Friburgo se organizar e conseguir criar leis próprias do município que atraiam essas empresas e deem descontos no orçamento, fica super atrativo. Essa produção vai custar uns 8 milhões de reais. Imagina se você tivesse abatimento de impostos dentro do município que você está filmando. Você conseguiria, né, economizar, contratar mais gente, a economia gira e se desenvolve um mercado ali dentro. Além de você poder contratar pessoas, criar massa crítica, né, empregar pessoas que vão começar a descobrir outras potencialidades e não ficar só ali no que eles já estão acostumados a fazer, né? Trabalhando basicamente na agricultura, eles podem, né, agregar a produção e descobrir, né, seus potenciais e desenvolvê-los. Pessoal, estamos aqui com Justine, que é a coprodutora do filme que estamos recebendo na região serrana, coprodutora e produtora executiva, né? Justine, conta um pouquinho pra gente sobre o que você tem achado da região serrana e qual a experiência que você tem passado na gravação desse filme. Bom, eu acho que primeiro é um privilégio, né, de poder estar filmando num lugar tão deslumbrante como esse e que o nosso escritório tem uma vista dos Três Picos. Então, de fato, eu acho que o cinema leva a gente para cada lugar e a gente acaba conhecendo tantas particularidades de cada lugar. Eu acho que essa é a grande magia do cinema. E apesar das dificuldades de acesso aos lugares que a gente tem que
filmar, eu acho que a equipe inteira está muito maravilhada com a simpatia de todos os moradores, com a ajuda que a gente tem recebido de todo mundo e com, enfim, com o deslumbramento da natureza. Esse lugar espetacular, né? É maravilhoso. Muita gente não entende sobre a cadeia produtiva do audiovisual, né? Você que que vive isso no dia a dia, explica um pouco pra gente, no caso aqui de Nova Friburgo, vocês vão seguir para Teresópolis, a região serrana, o quanto está sendo investido, qual é o impacto econômico de quando uma cidade, quando uma região recebe um filme como esse? Eu acho que é imenso, né? Eu até brinco, o cinema ele não chega, ele invade, né, um lugar, principalmente aqui. Então, para você ter uma ideia, a gente só de alimentação aqui, a gente deve estar colocando uns R$300 mil, assim, entre compras de insumos, contratação de pessoas, transporte também, a gente está contratando transporte local para a gente poder subir nos lugares, hospedagem, a gente está gastando quase uns R$200 mil para hospedar as pessoas aqui, acho que de veículos também, por aí, uns 350 mil reais, é um volume muito grande de dinheiro num curto período, né? Então, eu acho que até os mercados não estavam conseguindo atender. A gente tem em média, assim, no set, 109 pessoas que chegam na cidade. Gasolina, a gente deve estar gastando uns R$90 mil aqui só nos 3 postos da região. Então, eu acho que é um impacto muito grande mesmo, assim, sabe? Acho que depois as pessoas vão ficar até com... né, daquele vazio pós-cinema, porque a gente chega, consome, faz melhorias, propõe coisas. A gente teve que melhorar várias estradas aqui com a ajuda da Prefeitura de Friburgo, mas só com a ajuda da Prefeitura não dava conta, então a gente contratou tratores locais, força local, e acabou... o cinema acabou trazendo melhorias para as estradas locais e até para os turistas daqui. Que bom, a estrada tá boa. E era porque a gente precisava chegar nos lugares das nossas filmagens. De qualquer maneira, a gente contratou locais para trabalhar junto com a nossa equipe. Motoristas, nossa frota inteira, quase de motorista local. A gente contratou 390 figurantes que a gente está pagando, que estão no nosso filme. São todos aqui da região, né? Salinha, todos Campo da região, Coelho. É impressionante. A Lu fez um trabalho, que é a nossa produtora de figuração, fez um trabalho de garimpo, assim, está sendo muito legal. Isso é importante para a autoestima dessa população também, né? Que tem essa primeira experiência, isso é fantástico. E mesmo a equipe de arte, por exemplo, que normalmente já tem os cenotécnicos, os marceneiros que já estão acostumados a usar, a gente usou tudo daqui. A gente comprou as serras novas da marcenaria aqui do Kinderdorf, doou, e o seu Osório está fazendo todas as partes de madeira, todas as coisas que a gente precisa para construir os cenários. Então a equipe de arte usou muita mão de obra local. Justine, obrigado por dar esse tempinho pra gente. Imagina, espero que a gente, em breve, a galera toda da região oceana possa acompanhar, né, o lançamento do filme. A gente não pode falar muito ainda do filme, o nosso objetivo é mostrar toda essa cadeia produtiva do audiovisual. E é isso, espero que também em breve você queira voltar para nossa região e fazer muitos outros filmes, longas, enfim. Certamente. Tem muito visual para contar muitas histórias. Legal, obrigado, viu? Obrigada. Galera, Friburgo é filme é produção, é desenvolvimento, e a região serrana é filme. Obrigado, viu? Imagina, obrigada a vocês. Eles vão entender a dimensão à medida que o polo avança. Mas assim, eu tô nesse filme como produtor. Eu tive a felicidade de abrir o outro filme anterior a esse, da Record, da Paramount americana, aqui em Nova Friburgo, que a gente fez Missão Cupido. Esse é um filme do Marco Prado, que é um dos maiores diretores em atividade hoje na América Latina. Campeão, Tropa de Elite 1, 2 e grandes projetos, ele e o Padilha. Você imagina que aqui só de carros de cena, carro de apoio e logística, nós estamos com mais de 250 carros aqui em serviço. E falando de carros, falar sobre a sua atuação na produção desse filme, né? Como você falou, é um filme com a galera da produção, né? Da Zazen, com a produção do quem fez a produção do Tropa de Elite, tem um destaque, e o seu trabalho foi totalmente direcionado nessa parte. Porque o que acontece? A minha atividade nesse filme, como no outro, foi na produção de arte. Então, produção de arte, você faz os objetos de arte. E dentro do cinema, os carros são composição do departamento de arte. E como é um filme épico, anos 80, e filme que você tem que caracterizar carro, transformar carros para compor com um cenário de época, esse foi o trabalho que eu executei nesse filme. São muitos carros,
É um trabalho difícil porque são carros raros, são carros que os proprietários têm muitos ciúmes e eles preferem emprestar eventualmente até um irmão a não emprestar o carro. Mas assim, voltando à questão da economia local, eu acho que é imprescindível que a população, os empresários, as pessoas que pensam economia na cidade, que pensam renda, emprego, pensem no polo de uma forma ainda mais profissional. Ele está indo bem, mas a gente percebe na parte a intenção da população de ajudar é um negócio excepcional. Polo Serração Friburgo é filme. Bom, meu nome é Marcos Prado, eu trabalho com cinema desde os 39 anos de idade. Comecei fazendo documentários, eu era fotógrafo antes de trabalhar com cinema. Desenvolvi alguns trabalhos documentais de fotografia. Desenvolvi Carvoeiros, desenvolvi uma matéria sobre o Tibete. Depois eu fiz O Lixão de Jardim Gramacho, que virou o meu primeiro documentário, Estamira. Eu e Padilha viramos sócios em 1997, quando ele resolveu largar o que fazia da vida e pediu minha ajuda para desenvolver um documentário de um tema que eu estava fazendo já como fotógrafo há muitos anos, que era os Carvoeiros. E dali a gente trabalhou juntos, viramos sócios e começamos a desenvolver alguns temas documentais. Então a gente fez o Estamira, que foi uma consequência de um trabalho meu documental também, de fotodocumentarismo. Depois a gente fez Ônibus 174, aí fizemos Garapa, Segredos da Tribo, vários documentários, até que o Ônibus 174, que foi um documentário que o Zé dirigiu e eu produzi, desdobrou para um tema que era a prostituição policial. E a gente achou que não ia conseguir fazer um documentário com todos os policiais cobrindo o rosto, botando a balaclava. Eles falaram, vamos ter que fazer um filme de ficção. E aí, a partir dessa vontade, necessidade de explorar esse tema da instituição militar policial do Rio de Janeiro e todas as suas abrangências, e a corrupção, e a banda podre e a banda boa, a gente falou assim, vamos fazer uma ficção. E dali a gente começou a desenvolver temas ficcionais, mas sempre relacionados a questões sociais, políticas, ecológicas, todos os temas que a gente abordava antes no documentário. E aí surgiu a primeira ficção, que foi o Tropa 1, depois teve o Tropa 2,
Aí eu desenvolvi um tema que eram as drogas sintéticas, envolvendo a juventude, né, nesse mundo das baladas, das raves. E finalmente eu conheci o tema dos irmãos necrófilos já lá atrás, já lá na produção do Tropa de Elite. O Rodrigo Pimentel, eu acompanhava pelos jornais, assim, muito distante, imaginando que loucura seria estar em Friburgo, estar nessas regiões. Eu até ia para São Pedro da Serra, com um amigo meu tinha uma casa lá, e a gente ouvia falar dos garotos, morria de medo. Mas o tema voltou com o Pimentel na produção do Tropa de Elite. Ele comentou que ele tinha participado dessa operação e me contou detalhes. E ali eu comecei a ter o primeiro interesse em contar essa história, mas o interesse principal veio quando, depois já de algum tempo de pesquisa, o advogado do Henrique, que é o garoto que está preso em Bangu até hoje, foi condenado a 40 e poucos anos de prisão. O advogado me falou que ele foi condenado sem provas, que haviam provas contra o Ibrahim, mas que não houveram provas contra o Henrique. Dos 9 crimes que foram cometidos na Serra, imputaram 2 para o Henrique. Um, que foi a morte do segurança, esqueci o nome do personagem, da pessoa real, mas teve um crime que teve uma testemunha, e essa testemunha, essa menina que foi estuprada e teve o namorado assassinado pelo Ibrahim, ela, no seu primeiro depoimento para a polícia, ela falou que havia sido somente o Ibrahim. 8 meses depois, ela muda o depoimento e fala que o Henrique estava junto, com a Bíblia na mão, dando gargalhadas, dando cambalhotas, um depoimento meio estranho. E o outro crime que foi imputado a ele, que ele pegou mais 17 anos, foi o assassinato de uma tia deles. Sem prova nenhuma, o corpo já estava totalmente em estado de decomposição. E o Henrique perdeu nos 2 julgamentos por voto popular. Ele foi a júri popular, perdeu por 4-3. Por um voto ele não teria sido condenado em nenhum dos 2 crimes imputados a ele. E ali me surgiu uma vontade de querer explorar isso, não querer afirmar que o Henrique era inocente, porque a gente não sabe, mas abordar a questão da justiça. E aí comecei a pesquisar um pouco mais profundamente, a gente acabou desenvolvendo o roteiro, que se ficcionalizou bastante, né, para você poder contar uma história interessante. A gente acabou criando histórias paralelas. Essa, inclusive, é a história que a gente está filmando hoje, que é a história do cara, policial do BOPE, que matou um sujeito com uma furadeira na mão, que era igual uma metralhadora, e juntamos com umas outras histórias ficcionalizadas do nosso protagonista ter um passado e não querer encontrar esses fantasmas que ele havia deixado, mas não sei até quando a gente pode realmente colocar que o filme é inspirado em fatos reais ou não. Talvez seja melhor não colocar, porque tem tanta mudança na história, apesar de ter a referência dos crimes, do pavor que as pessoas sentiram, da operação policial que ocorreu. Não sei se a gente deveria falar que o filme é inspirado em fatos reais. Eu frequento a região dos Três Picos há mais de 20 anos. E realmente é um lugar mágico, né? A formação das montanhas, aquela altitude, o frio que faz, em pleno verão faz 18 graus, 20 graus. Então você está numa região meio sagrada, parece que é uma coisa meio mítica. E quando eu soube da história dos irmãos necrófilos, que não foi naquela região, foi numa região vizinha, distante, alguns 40, 50 quilômetros, eu pensei, por que não adaptar essa história para esses Três Picos, né, que são tão sagrados e são um personagem no filme, né? Eles se tornaram um dos personagens do filme, são aquelas 3 montanhas, né, que para mim são sagradas. E filmar ali foi um desafio muito grande, né, por ser um lugar ermo, por não ter infraestrutura, né, para abrigar as pessoas, os atores, a equipe. É uma área, graças a Deus, pouco explorada comercialmente no turismo, né? Quem vai para ali não é um turista qualquer, são pessoas que amam estar com a natureza ou vão fazer alpinismo ali nas montanhas, mas foi um desafio muito grande para a gente, né? E
eu acho que deu tudo certo. Eu acho que não tivemos problemas. Tivemos problemas de logística, a estrada que estava toda destruída porque tivemos um verão que se prolongou por muito tempo. Mas tudo deu certo. Cumprimos, né, todo o objetivo que a gente tinha de passar 5 semanas ali construindo essa história. E foi incrível, porque o lugar realmente proveu imagens para o filme que talvez em nenhum outro lugar a gente conseguisse. Eu acho que a cooperação, né, a ajuda do Polo, né, a participação do Polo de Friburgo foi muito importante, né, no quesito de estratégia, de conseguir licenças, de ajudar a produção do filme a abrigar. Foram mais de 100 pessoas que saíram do Rio de Janeiro e migraram para esse lugar ermo, com pouquíssimas pousadas. Eu acho que a participação do Polo foi muito importante. Abriu caminhos, conseguimos as autorizações muito rapidamente, além de infraestrutura, além do apoio com a prefeitura. Eu acho que o Polo de Cinema ajuda muito as produções que queiram no futuro ali utilizar dessa locação. Eu acho que, né, para você voltar num lugar, existem muitas facetas para utilizar aquela região, porque não é só os Três Picos, né? Tem toda uma cadeia de montanhas, né? Se a sua história permeia uma locação que você, né, necessite estar dentro de um lugar paradisíaco, de um parque, né, com suas características próprias, eu acho que eu voltaria lá se eu tivesse uma outra história que eu precisasse contar dentro desse contexto de natureza, de passar um clima quase europeu, se assemelha a montanhas europeias e da América do Sul até, né, os Andes, e aquela região é muito especial. Eu acho que se o município se organizar, né, em termos fiscais, para você fazer atrativos para as produtoras, né, contratarem pessoas locais e utilizarem toda a infraestrutura, e se tiver um desconto, se o município criar instrumentos e leis que abonem certos impostos para essas produtoras, vai ser um atrativo muito grande. Existem lugares no Brasil, não existe nenhum lugar. Existe na Califórnia, no Canadá, no Texas, nos Estados Unidos, né? Existem incentivos fiscais que abatem esses impostos em alguns gastos específicos e torna atraente para que produtoras queiram desenvolver, né? Se torna mais barato o valor do filme. Então, eu acho que se Friburgo se organizar e conseguir criar leis próprias do município que atraiam essas empresas e deem descontos, né, no orçamento, fica super atrativo. Eu acho que vocês têm que partir para esse caminho e mostrar e fazer esse estudo de caso. Porque mesmo no Rio de Janeiro, em nenhum lugar no Brasil, produtoras que gastam dinheiro muito grande, né? Essa produção vai custar uns 8 milhões de reais. Imagina se você tivesse abatimento de impostos dentro do município que você está filmando. Você conseguiria, né, economizar, contratar mais gente, a economia gira e se desenvolve um mercado ali dentro. Além de você poder contratar pessoas, criar massa crítica, né, empregar pessoas que vão começar a descobrir outras potencialidades, não ficar só ali no que eles já estão acostumados a fazer, né, trabalhando basicamente na agricultura. Eles podem, né, agregar a produção e descobrir, né, seus potenciais e desenvolvê-los.
Você lembra a primeira coisa que eu te disse quando eu te conheci? Que eu ia até o fim do mundo atrás do teu perfume. Um dia, quando se falou de amores contra a natureza, alguém contestou. Nenhum amor é contra a natureza. As flores não pensam em outra coisa a não ser praticar o amor físico. Meu filho, João, eu reparei que essa plantação tá meio devagar, né? O negócio orgânico tem umas diferenças, pai. Na reprodução das flores se afirma o maravilhoso prazer de se renovar na vida. E para isso elas têm menos escrúpulos que os seres humanos. A gente vai ter nosso filho. Não é por falta de tentativa, né, João? A natureza, ela é bruta, meu filho. Você precisa de sol, ela manda chuva. Nossa reserva de grana acabou. Você quer flor, lá vem o espinho. Não nasci para aceitar o que eu não posso controlar. Todo mundo quer o bom. Mas às vezes, para ter o bom, a gente precisa também passar pelo que é ruim. A sua carta mexeu comigo. Eu devia ter lido 5 anos atrás quando eu te escrevi, agora não faz sentido mais. Cuidado com esses teus impulsos. Eu não vou repetir o passado. Bom, eu sou o Sérgio Rezende, cineasta, diretor de cinema, aliás, como eu prefiro, há muitos anos, já fiz muitos filmes. Comecei na década de 80, quando ainda era um outro Brasil, em outro cinema brasileiro, era a Embrafilme, não é? Foi ali que eu fiz O Sonho Não Acabou, depois O Homem da Capa Preta, Doida Demais. Fui fazer um filme em inglês, rodado na África. Voltei para o Brasil, já era a retomada. Primeiro movimentos do cinema voltando, foi quando eu fiz o Lamarca, com o apoio do Polo de Cinema do Espírito Santo, a importância dos polos de cinema, né? E daí já com a lei do audiovisual fiz o Guerra de Canudos e entramos nesse período na Ancine, no Fundo Setorial. O Jardim Secreto de Mariana é um projeto que eu tenho já há muitos anos. Eu escrevi o roteiro sozinho, sempre trabalho com parceiro, mas nesse caso eu escrevi sozinho. Há uns 10 anos atrás, e o filme, a história se passava na Europa. A Mariana era uma botânica, ia dar cursos de verão, né, naquelas regiões da França e da Holanda, que são paraíso dos parques, dos jardins. E João saía atrás dela e chegava em Amsterdã, alugava uma bicicleta e ia atrás dela. Naquela época eu não consegui o financiamento para o filme, né? Passaram-se muitos anos, na verdade, até que a Érica Iotti, que era apaixonada pelo roteiro, que gostava muito do roteiro, conhecia, ela falou, nós temos que fazer esse filme. Naturalmente que não dava mais para aquela ideia ambiciosa de fazer o filme na Europa. Onde filmar? Né? E eu soube que havia essa coisa do polo de cinema em Friburgo, né? De que estava se iniciando, eu não sei exatamente, mas estava ali num momento de otimismo com a criação do polo, essa coisa toda. Conhecia a cidade muito pouco, mas não conhecia o entorno. E daí fiquei encantado, e vi que havia possibilidade absoluta de fazer o filme lá, inclusive por uma questão logística, porque a Andréia, nossa protagonista, estava fazendo compromissos aqui de televisão e tudo, e ela só podia nos dar 12 dias para a gente filmar. E Friburgo ainda tem essa outra vantagem, que é muito perto do Rio, em 2 horas você está lá. Né? E tem a infra, e tem hotel, e tem restaurante, e tem... Né? Então tudo isso a gente imediatamente, eu e Érica, batemos o martelo, é aqui. E eu acho que também tem uma outra coisa importante a dizer assim, que um polo de cinema não se reduz a cinema somente, é um polo cultural. Não é? E a importância de um polo cultural, porque confluem com teatro, confluem até com espetáculo musical, não é? Quer dizer, a cenografia, existe cenografia em teatro, figurino, existe figurino em teatro, não é? Técnico de som, existe técnico de som,
em música, em shows. E uma outra coisa que eu achei também assim, surpreendente, mais do que tudo, foi essa questão, por exemplo, dos atores. Não é? A gente levou esses nossos 4 atores do Rio, foram do Rio para lá, mas todo o elenco de apoio foi feito com a turma da cidade, né? O que demonstra que lá há vida cultural, lá há vida artística, né? Eu fiquei surpreso com a qualidade dessa turma toda, que chegou para fazer o filme, né? Da mesma maneira, a turma da produção. Então foi uma experiência muito, muito rica de filmar em Friburgo, não é? Quer dizer, ainda teve uma outra para a gente que sofre com calor aqui no Rio, porque a gente filmou em novembro, dezembro lá, e todo mundo encasacado, pô. Mas choveu muito, mas a gente fez desse limão uma limonada, né? Muitas cenas que eram previstas para fazer com sol, a gente estava chovendo, a gente não tinha tempo, e ficaram mais bonitas com chuva do que teriam ficado como originalmente eram previstas. Torço demais, não é, por essa vida cultural de Friburgo, que eu acho que essa vida cultural da cidade em todas as áreas vai fortalecer muito o polo de cinema. Porque quando você quer, né, eu acho que é uma coisa muito reducionista, você, não, vou filmar em Friburgo porque lá tem uma paisagem bacana, filmar em Friburgo porque lá tem um hotel legal. Eu acho que não, eu vou filmar em Friburgo porque aqui tem apoio artístico, tem gente, né, que vai contribuir artisticamente. Isso aqui não é uma cidade dormitório de um filme, isso aqui é um processo de criação colaborativa. Olha só, cinema é caro. Cinema é caro. Mesmo um filme barato é caro, né? Então eu acho que é preciso recursos para fazer cinema. E no mundo inteiro, né, fora Hollywood, Estados Unidos, que é dinheiro de investidor, de Wall Street, no mundo inteiro o cinema precisa de apoio, né, dos órgãos do Estado. Isso é assim na Itália, isso é assim na França, isso é assim na Alemanha, isso é assim em todo lugar. Eu acho que também assim, a cidade de Friburgo tem que se ligar nisso, né? O governo de Friburgo e também a turma empresarial, porque cinema é um negócio. Eu acho que o mundo está mudando numa velocidade espantosa, né? O mundo não é mais, a economia do mundo não é mais movida, né, por indústrias brutais, fábricas, operários. A indústria criativa, né, se você for pegar entre os setores da economia global, é um dos maiores hoje, é uma coisa muito, muito significativa. Falando também de dinheiro, de investimento e de retorno desse investimento. Então eu acho que Friburgo, que tem todas as capacidades de se desenvolver realmente como um polo verdadeiro de criação cinematográfica e para outras áreas também da cultura. E eu acho que paulatinamente é preciso, eu acho que a população já entendeu isso, eu acho que a classe artística de Friburgo já entendeu isso, eu acho que devagarzinho eu acho que os empresários também vão entender isso, né? Que não estarão fazendo um favor, não estarão fazendo uma caridade, estarão entrando num setor da economia que só tende a crescer, né, e que pode dar muito resultado para todo mundo, né, e fazer da vida uma vida melhor. Eu acho que é isso que a gente quer no final das contas, né? Mariana. O que você quer, João? Te ver. Tá visto. Não é só ver, é conversar. Que isso? Solta. Tenho 1000 compromissos e de repente essa perturbação na minha vida. Eu não tenho estrutura pra aguentar sua pressão sobre mim, João. Que pressão? Não tem pressão nenhuma, Mariana. A última vez que eu te vi foi o pior dia da minha vida. Desculpa. Olha só, João. Você me arrancou da sua vida de uma vez só, de um jeito radical. Eu tive que fazer um puta de um esforço pra não ter que olhar pra trás. E era isso que você devia fazer também. A sua carta mexeu comigo. A carta, João. Devia ter lido 5 anos atrás quando eu te escrevi. Agora não faz sentido mais.
Aliás, eu acho um absurdo você ter jogado no fundo da gaveta um negócio onde eu joguei minha vida, minha alma. Eu preciso entender o que aconteceu, Você Mariana. não precisa entender nada. Você precisa tocar a sua vida como eu faço com a minha. João, quando eu cheguei aqui, eu reparei que essa plantação tá meio devagar, né? O negócio orgânico tem umas diferenças, pai. Sim. Você vai insistir nisso. Uhum. Tá dando certo. Tá pagando as contas. Eu sei que desde pequeno você sempre foi bom de conta. Eu preciso inventar, João. É mais saudável, seu Zé. A gente quer que os nossos filhos comam o que a gente produzir. Eu não vou botar veneno na comida deles. E as suas flores, hein, menino? Como é que vão? Ai, tão lindas, lindas, Tão lindas. Que vidão, hein? Vidão. Vidão, né? Uhum. Tá bom isso, Mariana. Tudo orgânico, seu Zé. Prova assim. O que foi? Calma, calma. O que foi, Mari? O que foi? Calma. O que aconteceu? O que aconteceu, mano? É a pior bactéria que existe. Tava incubada aí há meses e eu não percebi. Vamos procurar um remédio. Não, eu não vou colocar químicas nas minhas plantas. Não vou mesmo. Eu já pesquisei, eu só tenho uma chance. Essas que estão contaminadas eu tenho que tirar daqui e queimar. Liguei para um professor que me deu aula na faculdade. Ele disse que eu tinha que ter tratado logo no início. Agora ele acha que nem com remédio. Vamos começar de novo. Mariana, a gente tem conta pra pagar. Eu sei. Mas eu não posso continuar me enganando, João. Não sou boa nisso. Sou mais da teoria que da prática. Que isso, amor? Que isso? Você não errou. Aconteceu. Pois é, justamente esse é o problema. Ai, não nasci pra aguentar a frustração. Não nasci pra aceitar o que eu não posso controlar. Na boa. Pra mim, chega. Acabou. A gente tá junto. Tem coisa muito mais importante do que isso na vida. A gente vai ter o nosso filho. E aí? Não é por falta de tentativa, né, João? Você lembra a primeira coisa que eu te disse quando eu te conheci? Que eu ia até o fim do mundo atrás do teu perfume. Lembra da tua resposta? Eu não uso perfume. Ah, então isso é você mesma? É. Ah. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos atrás. O que foi que te deu permissão, autorização pra se meter no destino de uma personagem minha que eu desenhei, reescrevi, pintei e viviei aqui? Era meu primeiro dia. Você, por exemplo, no seu primeiro dia, o senhor fez o quê? Eu fiz a luz. A luz eu também faço. Eu tô muito preocupado com uma personagem minha que eu adoro, que se chama Rita. Você conhece Rita? Essa Rita aqui, ó, vai ter o coração fechado. Capítulo 1, versículo 1. Jamais profetizar. Prazer, Rita Fênia. Você é bem do jeitinho que eu gosto. Ai, amiga, eu tô rezando pra encontrar um cara especial. Eu rezo tanto que eu sei até como é que é a cara do meu anjo. Isso aqui é um pré-vestibular pro inferno. Pode falar inferno?
Gente, ele é um louro. Ele tem um olho azul, tem um peitoral, um corpo que eu vou te falar. Eu tenho certeza que quem criou isso foi o capeta. Pode falar capeta? O anjo de todo mundo é tipo o Brad Pitt, né? Delícia. Ninguém tem um anjo da guarda gordo que gosta de glúten. Eu sou o seu anjo da guarda e a partir de agora eu vou ser o seu cupido. Se eu não fizer você se apaixonar em 3 dias, eu desisto. Quem é o cupidão? Eu. Quem é o cupidão? Eu. Senti que me emocionei aqui. Eita, pode falar. Você não lembra de mim? Carnaval em Cabo Frio. Ou foi em Maricá? Eu não lembro. Ô, meu anjinho, eu vim te buscar uns anos atrás, você lembra? Foi atropelado? Você é a... Morte. Amiga, tu já pegou mulher? O que você me dá se eu for falar com ela? Você não tá esperando ninguém? A gente tá sempre esperando alguém. Eu vou casar com a Rita, Miguel. Não vai, porque eu te proponho um duelo. E quem vencer esse duelo, fica com a Rita. E aí, como é que foi lá embaixo? Foi uma cagada, dona Marlene. Uma cagada. Você é um egoísta, sabia? Você é um babacão, um machistóide. Você é um heteronormativo que pensa que é Deus. Isso foi um faniquito? Isso vai dar uma merda. Esse seria um bom momento pra eu ter um plano B. Pena que eu não tenho. Para de fazer cafona! Cupidor. 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 Não, vamos fazer um ensaio mecânico aqui. No ensaio mecânico... Fala. Não segura a mão, vamos fazer um ensaio mecânico. O sofá volta, Fernando, o sofá volta. Eu posso ficar aqui? Pode. Eu tô aqui. A Dayana vai te dar uma ação daqui, tá? Mandou me chamar, presidente? Pois é, eu tô vendo essa personagem Rita, ela tá com problema, não tá fazendo essa resolver que eu ouvi. Então, o anjo Miguel
Olá, meu nome é Clélia Bessa, sou produtora audiovisual, sócia da Racor Produções, produtora radicada no Rio de Janeiro, fundada em 1996. A gente já produziu mais de 20 longas, diversos curtas, mais de 1000 horas para televisão. Também sou professora da PUC Rio, da cadeira de produção cinematográfica. Bom, a minha relação com o Polo de Cinema e Vídeo de Nova Friburgo é uma história de amor antiga, porque primeiro que nós ganhamos um edital Cine Amor e nós rodamos um curta da Natara Ney. O curta-metragem foi um ensaio do que a gente viria a fazer depois, que foi o Missão Cupido, que aí sim foi um filme de longa-metragem, onde a gente pôde integralizar todas as áreas do cinema numa relação direta com a cidade, que é uma coisa muito importante e de forma mais profissional e contínua. Então, nós optamos por filmar em Nova Friburgo. Foi uma opção inicial minha, que era interessante porque a gente queria ter um lugar diferenciado. O roteiro pedia umas locações mais inusitadas e eu realmente queria, naquele momento, prosseguir com a parceria com o Polo de Cinema e Vídeo, que eu achei que tinha sido muito profícua na nossa primeira relação. Missão Cupido foi uma produção de 5 semanas. Nós ficamos em Nova Friburgo durante praticamente 2 meses. Praticamente viramos pessoas da cidade. Deixamos na cidade em torno de 2 milhões de reais. Utilizamos serviços de locação, lavanderia, costureira, assistentes de produção, assistentes de platô, financeiro, objetos de cena e principalmente passeamos, pudemos mostrar partes da cidade de Friburgo que pouca gente conhece. Então acredito que tenha sido uma parceria muito bem sucedida. Para a gente foi muito bom porque obviamente a gente está filmando numa cidade menor. Tem sempre os prós e os contras, mas dá uma concentrada e saber que a gente já estava lidando com um pouco mais de conhecimento que o normal quando a gente vai para um lugar desconhecido. Eu acho que é muito importante que Friburgo trabalhe bastante a questão do seu polo audiovisual para que a gente possa, à medida que você vá filmando, você possa ter essa segurança de que você está trabalhando com profissionais qualificados. Eu fiquei muito feliz, a gente conseguiu formar alguns profissionais naquela ocasião, alguns até nos acompanharam em outros projetos. Então eu acredito que o filme atendeu ao Polo e o Polo atendeu ao filme. E é assim que deve ser quando você faz uma parceria público-privado ou um polo audiovisual, qualquer que seja, ele tem essa função da gente deixar conhecimento na cidade e levar também a cidade junto com a gente, impressa nos nossos filmes. É muito importante que, quando você faz um polo audiovisual numa cidade como Nova Friburgo, que haja um entendimento da população, dos empresários, do comércio local, qual a importância do audiovisual na construção de um país, de uma certa forma, não só imageticamente, como do ponto de vista financeiro, econômico, cultural. O audiovisual gera empregos, né? A gente sabe disso, cada R$1 investido voltam 2 para a cidade. É uma maneira de você viajar com aquele material muito mais barato do que qualquer campanha publicitária, porque um filme ele tem uma cauda longa, ele hoje está passando no cinema, amanhã ele está na TV, depois da manhã ele está no streaming, depois ele tem uma cauda longa muito grande, de 20 anos. Então é muito importante que institucionalmente a gente tenha os polos de cinema do mundo inteiro e que a gente tenha também apoio local. Não só institucional do governo, mas sim da população. É preciso que o cidadão daquele lugar tenha interesse de que aquilo aconteça. Não é à toa que a gente vê grandes polos audiovisuais no mundo, né? Nova York, nós sabemos hoje como qualquer nova-iorquino toma café da manhã. Eu não sei o que o cara de Belém do Pará toma no café da manhã. Quer dizer, eu sei particularmente porque eu sou daquela região, mas talvez metade do Brasil não saiba, né? Qual é a história de Nova Friburgo? O que Nova Friburgo poderia mostrar? Então, na verdade, a gente tem no audiovisual uma ferramenta muito grande de transmissão de conhecimento. Se eu filmar uma cena em Friburgo,
ela vai estar na tela durante muitos e muitos anos. Aquela cena, aquela sequência, aquele local, aquelas pessoas, é uma maneira de você eternizar uma cidade. Obviamente, isso do ponto de vista cultural. Do ponto de vista negocial, é fundamental que haja um entendimento de que cinema não é só cultura, cinema é negócio, né? A gente sabe disso, já está mais do que comprovado. Você hoje tem grandes produções que saíram dos Estados Unidos para o Canadá, para a Austrália, por terem um certo facilitadores, né? Por ter elementos facilitadores para que isso acontecesse. E eu acho que Friburgo tem uma vocação natural, porque é uma cidade com uma estrutura bastante razoável e, ao mesmo tempo, ela tem fazenda, ela tem cidade, ela tem estrutura de logística, ela tem beleza e ela tem profissionais já capacitados, o interesse de ter profissionais já capacitados. Então, acredito que o empresariado local, não só o institucional, deva embarcar nessa, não diria uma aventura, eu diria que é um acerto, porque a gente sabe que o audiovisual não há de ser consumido para sempre. Nós vivemos situações que muitas vezes nos colocam, como há pouco, né, a questão da pandemia, do Covid, em que o audiovisual foi o que teve maior consumo. Né? Nós ficamos confinados e nós consumimos audiovisual, não tem mais volta. Hoje a gente tem em torno, é a indústria que mais cresce no mundo, e a gente tem em torno de um consumo de 5 horas diárias por pessoa. Então não tem mais volta, é numa nova linguagem, e Friburgo acho que não pode ficar fora dessa. Né?
Serra Ação, o polo audiovisual de Nova Friburgo e região, apresenta mais uma edição do Cine Serra Ação. O diretor Emílio Domingos, de A Batalha do Passinho, vem exibir seu novo trabalho, o documentário Deixa na Régua, e depois da sessão fica para bater um papo com você. Sexta, dia 5 de maio, às 7 da noite, na Usina Cultural Energisa, em Nova Friburgo. É só chegar. Desenvolvimento econômico é aqui. Inter TV, cada vez mais perto de você. Serra Ação, o polo audiovisual de Nova Friburgo e região, convida para o lançamento do filme A Família de Ontem, uma emocionante história onde o fantástico e a realidade se equilibram, tecendo juntos uma trama envolvente e cheia de surpresas. Venha conversar com o diretor Alan Minas e entenda como uma produção cinematográfica pode contribuir para o desenvolvimento de nossa cidade. Cine Serra Ação, quarta-feira, 14 de junho, às 7 horas da noite. A entrada é franca. Não perca. Desenvolvimento econômico é aqui. Inter TV, cada vez mais perto de você. Vai ter filme no Cine Serra Ação. Já pensou assistir a um ótimo filme com a presença de um dos realizadores da produção e poder conversar com ele no final? Serra Ação, o polo audiovisual de Nova Friburgo e região, apresenta a premiada produção Sangue Azul, com a presença da montadora Natara Ney. Dia 13 de abril, às 7 horas da noite, na Usina Cultural Energisa, no centro de Nova Friburgo. Aparece lá, a entrada é franca. Desenvolvimento econômico é aqui. Inter TV, cada vez mais perto de você.